Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos iniciando mais um programa Palavra Ética. No próximo dia 20 de novembro de 2012, completar-se-á 8 anos do covarde massacre dos Sem Terras de Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Dia da Consciência Negra, dia do Zumbi dos Palmares, há 8 anos atrás. Um fazendeiro empresário, Adriano Chafik, liderando um grupo de jagunços, invadiu o acampamento Terra Prometida no município de Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, e assassinou 5 sem terras e feriu muitos outros, e atearam fogo no acampamento. E está marcado para iniciar-se no dia 17 de janeiro próximo de 2013, o julgamento do Adriano Chafik, que é réu confesso no mandante participante lá desse massacre. Para refrescar a memória e para clamar pelo direito à justiça, por justiça, hoje nós temos a alegria de acolher aqui no Palavra Ética Jorge Rodrigues Pereira. Bem-vindo, Jorge. Obrigado. Jorge Rodrigues Pereira, né, que é coordenador regional do MST no Vale do Jequitinhonha, é presidente da Caritas Diocesana da Diocese de Almenara, lá no Vale do Jequitinhonha, estudou até a 5ª série primária e é um dos sobreviventes do massacre de Felisburgo. E está conosco aqui também para refrescar a nossa memória e clamar por justiça, Maíra Gomes Soares. Maíra, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Muito obrigada. Sinta-se em casa, tá, Maíra? Maíra também é uma sobrevivente do massacre de Felisburgo. Na época, Maíra estava com 12 anos. Hoje já 20 anos e já cursando administração na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Né, Maíra? Correto. Beleza. A Maíra também é integrante do Comitê Justiça para Felisburgo, né? É sobrevivente também. Jorge, dá para dizer assim que você está vivo por milagre, que você também estava na mira para ser assassinado há 8 anos atrás naquele covarde massacre lá de Felisburgo? Na verdade não é com alegria dizer que está aqui, né, mas assim, contar essa história não é tanto com alegria, mas é a alegria de dizer que consegui passar uma etapa de Brá, morte, porque tinha dia, hora e lugar marcado para morrer naquele momento. E 8 anos depois eu posso estar aqui contando a história. Então é também alegria, né? E a alegria maior se for feito a justiça para Felisburgo. Ô Jorge, então vamos começar do começo. Vamos imaginar quem ouviu falar pouco do massacre de Felisburgo ou que ainda não ouviu falar. Porque na época, há 8 anos atrás, né, esse foi um massacre que teve uma repercussão muito grande, nacional e internacionalmente, né? Isso. Mas, vem cá, então aconteceu no município de Felisburgo, Vale do Jequitinhonha, era acampamento Terra Prometida, Terra né? Prometida. Acampamento do MST. Isso. Quantas famílias estavam acampadas lá nesse acampamento Terra Prometida? Na época, 110 famílias, aproximadamente. Há quanto tempo estavam acampados? Já tinha 2 anos que estávamos acampados. Nós acampamos em 2002. E a fazenda estava abandonada, improdutiva, sem cumprir a função social? Sem cumprir a função social, tinha trabalho escravo, tinha área devoluta, estava sendo desmatada à vontade deles lá, com a compreensão do IBAMA que poderia ser feito, e nós ocupamos para impedir essas barbáries. Ô Jorge, como é que é o nome da fazenda? Fazenda Nova Alegria. Que trouxe dor e tristeza para muita gente, né? Trouxe dor e tristeza para muita gente. Ô Jorge, você é natural lá do município, da região? Eu nasci e criei nessa fazenda. Eu saí 26 anos depois de nascido, expulso, eu junto com meu pai, e outros moradores que moravam também foi expulso da fazenda. Então, voltamos 10 anos depois, 10 anos depois, como ocupante pelo MST. E antes você era meieiro, como é que era? Arrendatário? Como é que agregado. Agregado? Chamava de Mas você agregado. foi expulso pelo Adriano Chafik ou dono anterior? Pelo Adriano Chafik. Então ele já é dono dessa fazenda há muito tempo? Muito tempo. E aí depois, quer dizer, vocês foram expulsos e aí não voltou você sozinho, você voltou com o MST? Voltou o MST e eu resolvi junto.
Jorge, conta um pouquinho para nós, como é que foi esse processo, por que o MST sentiu a necessidade, se organizou e ocupou a Fazenda Nova Alegria lá em Felisburgo? Na verdade, já havia uma proposta da reforma agrária na região há muito tempo, antes mesmo dos agregados ser expulsos, né? E então o Sindicato dos Trabalhadores, no qual eu fazia parte na época, tentou até discutir, mas depois enfraqueceu com a pressão dos fazendeiros da região e foi desestimulado. Então a gente, conhecendo o MST de longe e viu que na região, em Jequitinhonha, em Ivaíma, já havia acontecido os assentamentos feitos pelo MST, nós começamos então os contatos. O sindicato fez os contatos e o MST foi na cidade de Felisburgo e fez algumas reuniões para discutir a questão da terra, o acesso à terra. E aí houve mais pressão e o sindicato resolveu, em determinado momento, dar uma parada por conta da pressão. Depois o MST resolveu ir mesmo e começou a reunir individualmente com as pessoas e depois coletivamente e tinha uma quantidade de gente muito grande interessada no debate da reforma agrária, ou seja, voltar para a terra, né, porque tinha sido saído, automaticamente tinha saído da terra, né, tinha raízes e queria voltar porque a vida na cidade não era tão boa quanto na roça, né. Então esse foi o interesse que despertou nas famílias e houve então na primeira reunião já com 50 e poucas pessoas participando, na terceira reunião tinha 200 e poucas pessoas e aí na quarta nós já combinamos de ir para um acampamento provisório e aconteceu. Quer dizer, a necessidade era grande e foi relativamente fácil organizar sem terra, né? Muito fácil. E então o acampamento perdurou quase 2 anos antes de acontecer o massacre? 2 anos, quase 2 anos antes. E nesse tempo aí, teve ameaças? Como é que foi? Teve ameaças, já começou as ameaças logo, né? Ao começar o acampamento, aí teve propostas de negociação, assim, mas a negociação era favorável ao Adriano. Ele queria negociar, assim, a negociação... Chafique, que eu fazia. Adriano Chafique, a negociação era a seguinte, que a gente saísse e que ele era até a favor, mas se fosse na terra de outra pessoa, na terra dele não, que a gente saísse. Era essa a combinação, a negociação que ele pretendia. Então houve várias ameaças. Aí começou a ameaçar, após a gente insistir, depois de diálogo com o INCRA nacional, com o INCRA estadual, com alguns deputados e o Instituto de Terra. E aí houve um acordo de gente ficar 3 meses, e aí nós ficamos 3 meses sem trabalhar, e depois começamos a trabalhar. Aí as ameaças, não só ameaças, né, mas com agressão, com atirar atrás das pessoas mesmo, né, cortar, pegar os objetos das pessoas e correr atrás. Então houve todo tipo de pressão mesmo. E vocês registraram várias vezes as ameaças? Registramos, chegamos a registrar 8 ocorrências, né, e encaminhar uma cópia para o Ministério Público Estadual. Então era várias ameaças. Outras a gente nem registrou, né? As mais que a gente percebia assim que era mais complicado, a gente registrou a ocorrência e pegou a cópia e encaminhou para o Ministério Público. Então tinha toda já um procedimento que já estava público, né? Eu lembro mesmo, da Comissão Pastoral da Terra, uns 2 meses antes, a Comissão Pastoral da Terra soltou nota dizendo, tem uns 8, 9 jagunços lá, estão há 2 dias lá infernalizando a vida do povo, né? Maíra, você estava com 12 anos no dia do massacre? 12 anos, mais ou menos essa idade. Mas você estava lá no acampamento? Sim, estava no acampamento no dia do massacre. Conta para nós, o que você viu, o que você lembra, o que é preciso o povo de Minas, do Brasil e do mundo ficar sabendo? Bem, era acho que sábado de manhã. Era um sábado, né, Jorge? Sábado de manhã. Acho que mais ou menos umas 10 horas da manhã, normal, um sábado. Estava tendo uma reunião do MST, da coordenação. Eu estava fazendo almoço no dia. Você estava fazendo almoço num dos barracos lá? Isso. Aí a gente viu que a gente ouviu um barulho, que foi um foguete, que era um modo que a gente usava na época para reunir todas as pessoas, para fazer assembleias, para reunir com mais facilidade todo mundo. Soltava o foguete, soltava o foguete e todo mundo se juntava. Soltou o foguete, então a gente pensou, não, soltou o foguete, e todo mundo começou a reunir. Quando a gente entrou, que a gente encostou todo mundo, a gente percebeu que havia uma turma de gente, mas que não era do assentamento. Aí que foi encostando que a gente percebeu, pegou um companheiro pela blusa, que estava dando comida aos porcos,
E aí a gente percebeu que estava todo mundo armado, era muita gente, acho que era 17 pessoas. 18. 18 jagunços. Isso. E eles já começaram a mostrar as armas? Sim, já estava todo mundo com as armas em punho e foi enfileirando e atirando em todo mundo. Aí começou os gritos e as pessoas começaram a fugir e pedir para... Eu lembro que uma coisa que marcou muito é uma companheira nossa que ela estava com o braço enfaixado na época. Aí ela gritou, desce as crianças para ver se eles têm piedade, porque eles já estavam matando, atirando para matar, e disse que matasse todo mundo que descesse. Aí ele, Adriano, descer para? Não entendi. Perto, porque eles entraram na entrada do acampamento e fecharam. Então, tinha um acampamento, era um morro um pouco. Aí ele falou assim, Adriano gritou, se descer criança, mata todo mundo, mata quem estiver na frente. O Adriano Chafik? Sim, Adriano gritou, matasse todo mundo que descesse, inclusive criança. Inclusive tem um menino no assentamento, que ele, na época, acho que tinha uns 12 anos também, era mais ou menos da minha idade. Ele ganhou um tiro no olho e tem essa bala alojada até hoje no crânio. Era da sua idade, 12 Isso, anos? 12 anos. E aí resultou na morte de 5? 5 companheiros mortos. Mais 13 feridos. Tem 13 feridos. É o Manuel? Manuel. Francisco? Joaquim. Iraguiá? Não é Manuel, não, é Miguel. Ó, Miguel. Miguel, Francisco, Joaquim, Iraguiá e Juvenal. Juvenal. Tá. Nosso tempo aqui tá bom, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós vamos continuar essa prosa. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Jorge Rodrigues Pereira, que é sobrevivente do massacre do Sem Terra de Felisburgo, no Vale de Jequitinhonha, presidente da Caritas Diocesana da Diocese de Almenara e da Coordenação Regional do MST do Vale de Jequitinhonha. E também estudou até a 5ª série, né? E estamos entrevistando também Maíra Gomes Soares, que é membro do Comitê Justiça para Felisburgo. Hoje, Maíra é estudante do curso de administração na PUC Minas. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar essa prosa aqui. Espere aí. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Ética, aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvando Luiz Moreira e hoje nós estamos aqui entrevistando Jorge Rodrigues Pereira, o Jorge, que é da Coordenação Regional do MST do Vale de Jequitinhonha, presidente da Caritas Diocesana da Diocese de Almenara, no Vale de Jequitinhonha, estudou até a 5ª série
e é um dos sobreviventes do massacre do Sem Terra de Felisburgo. Estamos entrevistando também Maíra Gomes Soares, que é integrante do Comitê Justiça para Felisburgo. É também sobrevivente do massacre de Felisburgo. Maíra, no final do primeiro bloco eu tinha te perguntado se você estava lá, você estava, e você estava dizendo o que você viu. O que mais que você viu, além do que você colocou no final do primeiro bloco, no meio do massacre lá? Nossa, assim, relembrar é sempre muito doloroso, porém é necessário. Eu lembro que no dia, quando estava começando a atirar e tal, após os tiros ter começado, eles começaram a matar o pessoal, teve um companheiro, que foi o Miguel, ele estava vindo estava acabando de plantar, chegando da roça para almoçar, terminar de fazer o almoço, porque era de manhã ainda. Lembro que ele estava com um embornal de semente no bolso ainda, ele caiu com esse embornal, caiu joelhado. E eu lembro que foi muito doloroso porque a gente não podia fazer nada, a gente não podia nem recolher os corpos. Na época a gente teve muita dificuldade até para recolher os corpos depois, então teve que esperar eles tudo embora e tal. E aí eu lembro que meu pai falou que estava eu e meu pai, minha mãe é integrante do MST também, ela estava viajando no dia, não estava em casa. Meu pai também foi baleado, ele recebeu 2 tiros, um na perna. Como é que é o nome do seu pai? José Maria Martins Soares. José Maria Martins Soares. Isso, ele recebeu 2 tiros. Na época, sim, a gente ficou em pane. Eu lembro que eu não tinha ação. Na hora é um choque, porque apesar das ameaças físicas, psicológicas, a gente não sabia, a gente nunca é a mesma coisa quando acontece. Então, deu um pane em todo mundo. E tinha muitas crianças, idosos, mulheres? Sim, o acampamento era repleto de crianças, idosos. Eu lembro que muita gente ficou. Teve até uma companheira que foi lá fazer, uma psicóloga daqui, a Fabiana. Ela foi fazer trabalho Minas, lá, né? Isso, da PUC Minas. Ela foi fazer um trabalho lá depois, porque, assim, após o massacre, ficou muitas sequelas. A gente ia dormir, ficava sonhando, as crianças gritando. Porque isso até hoje fica uma sequela, né? Acordava muito com forte, com um grito. Tiroteio. Sim, as crianças brincavam, ficou mais de um ano brincando, lembrando daquilo, até as crianças de colo, então foi muito doloroso pra gente. Então dá para dizer que o São Miguel estava estudando também na escolinha que tinha lá, né? Lá tinha uma escola que foi queimada na época do massacre também. E eu lembro que ele era um dos mais incentivadores. Ele falou que uma vez que foi numa reunião, aí ele não soube nem escrever nem nada. Aí ele, quando chegou lá, ele falou: nossa, fiquei com muita vergonha. E ele fazia o maior trabalho de base, levava todo mundo para estudar. E na época do massacre ele foi um dos... E hoje no pré-assentamento a escola São Miguel. E isso em nome Era o nome dele, a escola. Sim, em memória dele, a gente colocou o nome dele. E acho, Maíra, muito eloquente isso, quer dizer, ele estava semeando, plantando, né? Sim. E depois o sangue dele foi semeado na terra. Foi jorrado na terra. Tornou-se semente, né? Jorge, eu sei que se mexe comigo, imagine com vocês que estavam lá, né? O que mais que você viu e presenciou lá, que você acha que é importante contar para o povo de Minas, do Brasil e do mundo? Esse massacre de Felisburgo. Na verdade, no sábado, dia 20 de novembro, era 2004, era dia de reunião da coordenação. E nós estávamos reunidos a coordenação, no qual Maíra falou que Miguel estava plantando, mas Miguel não estava plantando nesse momento. Estava na reunião da coordenação com nós, né? Ele tinha voltado da plantação. Tinha voltado da plantação, às 8 horas nós fomos para a reunião. E essa foi uma reunião que nós avaliamos, assim que nós terminamos, que foi a reunião mais rápida do ano, né? Que 10h45 nós saímos da reunião, terminamos a reunião e saímos para fora da reunião. E o Zé Maria, o pai da Maíra, ele voltou para fechar a porta da escola. E nós ficamos... A escola que era num dos barracos. Que era um barraco de lona e palha, onde é que o pessoal estudava. E Miguel, eu, Iraguiá, os outros saiu antes e foi rompendo, né? E nós ficamos conversando ainda. E Iraguiá, que tinha 23 anos, que também foi morto naquele momento,
estava aguardando, porque ele ia para Brasília, numa manifestação em Brasília, ele e outras pessoas. Como choveu naquele dia, ele não teve jeito de ir, o carro não veio, então a gente pediu um companheiro nosso para levar uma dona Dina na cidade para ir, e Iraguiá não foi. E ele estava querendo ir. Ele falou assim, ô Jorge, está vindo um pessoal lá. Quando ele falou assim que eu ia para lá, desceu uma turma correndo mesmo na descida da ladeira, e só que tinha uns moitos de mato na frente, sumiu. Aí ele falou assim, pode ser o pessoal lá de Machacariz que vai passar por aqui para a gente viajar. Naquela expectativa, quando eles já apareceram em duas filas. E o Calixto, que era o primo de Adriano, na frente, segura o seu Geraldo pela camisa e com a arma já colocada na cabeça do seu Geraldo, e no meio das duas filas, mais atrás, estava Adriano Chafique. E aí os outros nas fileiras, duas fileiras. E aí a Iraguiá só falou comigo, ô Jorge, sai fora que eles vão te matar. É o pessoal de Adriano, e já vem batendo no seu Geraldo. Aí eu só fui para dentro do acampamento, não fui para o meu barraco, fui para o lado esquerdo. E aí, ao entrar, Miguel ficou sem saída, Iraguiá também, Zé Maria, sem saber se ia, e chamava o povo para o pessoal juntar, sim, e aí eles começaram a atirar. Então, primeiro atirou no Miguel caiu, aí Joaquim, que era irmão de Miguel, já apareceu, eles atirou também, Joaquim caiu, aí atirou em Iraguiá. Aí seu Almir saiu me empurrando, falou, não vai não que eles vão te matar. E eles gritavam, e atiravam o tempo inteiro. Muitos tiros ao mesmo tempo. Aí quando eles matou os 5, já que ficou no lugar, eles voltaram para trás, para o campinho onde é que os meninos jogavam. Os 5 repetindo aqui, então eram Miguel, Joaquim, Francisco, Iraguiá e Juvenal. Eles voltaram para trás e fizeram um circo, e ia rodando. Deu para contar quantos jagunços eram? Eu fui para um outro barraco do lado, e de lá eu consegui contar 18. 18 jagunços? 18 jagunços, fora os que tinham vindo por trás, que abriu a cerca da roça, que colocou o gado na roça, trouxe o gado, eles chamavam de vaqueiro, mas nessa hora fez ação de jagunços também, né? Uns que abriu o chiqueiro dos porcos, que soltou os porcos para ir para a roça, que matou a criação, inclusive, nas galinhas, porcos, e esses a gente não sabe quantos que eram, né? Outros que ficaram em borda, fazendo a vigia, a segurança deles, né? Esse a gente não tivemos jeito como contar, né? O que foi até agora contado foi esses 18, né? Que foi. E aí, muitos tiros e depois tiros ao mesmo tempo. Eles começaram a queimar o acampamento? Aí depois que atirou bastante, aí me falou assim, agora coloca fogo. E aí dois já foi em direção ao barraco da mãe de Maíra, e eu estava no barraco do lado, no barraco de Dé. Você estava se escondendo ali? Eu estava se escondendo ali, em volta de um feixe de ferramenta, e eu fiquei de trás e as balas batiam e aí eles falaram, põe fogo. Aí eu falei assim, eu vou ter que sair, porque ele vai botar fogo. Pôs fogo primeiro no barraco de Eni, depois eles voltou para a escola, e eu saí pelo fundo, e aí eu atravessei, o pessoal já estava do outro lado, os meninos chorando. E você viu como é que era fogo? Tinha combustível? Tinha duas garrafas, não sei se era gasolina, ou se era óleo, ou se era querosene. Eu sei que ele saiu com 2 garrafas de combustível, 2 garrafas PET. Desceu correndo para colocar fogo e já começou a atear o fogo, aquele fogão. E aí queimou muitas barracas? Queimou 32 barracas, com documentos, com roupa, com tudo que tinha dentro, queimou. 32 barracas foram inclusive, queimadas. No 7º dia eu estava lá, na celebração, nós encontramos até Bíblia. Isso, lá, queimada. Chamuscada, queimou, né? Queimou muita. Queimou, inclusive, também a barraca que era a escola, né? Queimou, inclusive, a barraca que era a escola, exatamente, com os materiais todos, de biblioteca e tudo. Ô Jorge, o tempo aqui, infelizmente, o tempo é pequeno. Quais as informações? Isso foi planejado? E a pesquisa, o que a polícia encontrou depois? Foi planejado porque depois a polícia achou as armas lá e também nós já tínhamos sido avisados. Uma pena que a gente não acreditava muito nas pessoas que avisavam. No dia anterior, inclusive está na pauta da reunião nossa, estava na pauta, que aí estava na cidade, eles já tinham ido uns dias anteriores, no mês de setembro, já pronto para fazer o massacre. Mas porque era um momento político e foi comentado na cidade que se matasse naquele momento ia atrapalhar a política do latifúndio, a eleição do latifúndio que era candidato. E aí então eles voltaram no dia 20, que já tinha terminado a eleição, inclusive ele tinha ganhado a eleição, para concluir. E nós fomos avisados no dia que estava fazendo a movimentação, tinha levado colchão, tinha levado
carro com pessoas para lá e que nós tomamos cuidado. Nós colocamos na pauta para discutir a segurança, inclusive. Mas quando nós saímos dali, com a pauta para discutir a segurança, já fomos pegos de surpresa. E eles encontraram as armas, então? Encontrou as armas, onde, depois quando, a polícia achou depois, o gerente da fazenda mostrou as armas escondidas lá dentro da fazenda, numa moita, no mato. No meio do mato lá? No meio do mato, exatamente. E tem uma história que realmente encontraram, inclusive, nota fiscal da compra das armas? Também foi encontrada. A polícia mostrou isso na televisão. E tinha nota fiscal, tinha as munição, tinha as armas dentro de uma sacola que foi encontrada lá. Eu sei ainda o lugar. Pela televisão eu vi e sei o lugar onde é que foi escondido. Ô Jorge, de lá para cá, passaram-se 8 anos, agora no próximo dia 17 de janeiro está marcado para começar o julgamento do Adriano Chafik, que é réu confesso e um dos mandantes lá do massacre de Felisburgo, né? O que tem acontecido? Os sem terras, as famílias foram indenizadas? Não foi indenizado. Não foi desapropriada a área ainda, definitivamente, né? Tem um decreto de desapropriação. Então continua como acampamento, não é assentamento ainda não? Não, é acampamento, continuam as ameaças ainda, o pessoal, por fora o pessoal comenta que vai acontecer de novo, se isso aí eles não concluiu direito, porque não matou quem tinha que matar, tem essas conversas ainda, né? Assim, tem gente que fala comigo de vez em quando, moço, se eu fosse eu não ficava andando assim. Eu falei, não, eu vim aqui para ter a liberdade, e essa liberdade, nem que eu tenha que pagar com a vida, mas eu vou ter a liberdade. Nós viemos aqui para ter liberdade, a terra nós precisamos conquistar, nós precisamos garantir a condenação, o julgamento e a condenação, nós precisamos a indenização das famílias que sofreu. O presidente Lula não decretou a desapropriação da fazenda? Decretou a desapropriação da fazenda por crime ambiental, mas não até hoje não crime hediondo pelo massacre, foi, não? Nem foi. Esse ainda está... E o Poder Judiciário impugnou o decreto presidencial? Está sem decisão até hoje. 2 anos depois, a presidenta Dilma reafirmou que ia reassinar o decreto, mas até hoje não virou assentamento. Maíra, nosso tempo está terminando. O que passa no coração? A indignação é grande, né? Com certeza, sim. E é muito doloroso, mas ao mesmo tempo, o senso de justiça fala mais alto, porque isso não é só no assentamento Terra Prometida, isso acontece o tempo inteiro. E a gente fica pensando, será que tratar as pessoas como as pessoas são ser humano, né? E aí fazer isso e achar só porque era pobre ou porque estava lutando por um pedacinho de terra e por justiça, não merece. A gente agora quer justiça, quer não só para Felisburgo, também para Felisburgo, mas para mostrar para a sociedade, para esses burgueses, que seja exemplo, né? Que seja exemplo que o ser humano, a gente é um ser humano, a gente quer justiça também, né? E que merece ele deve ser julgado e deve ser condenado como merece ser. Não é só porque ele é rico, tem poder, que ele pode fazer aprontar, matar e ficar impune. Aliás, Jorge, parece que um dos jagunços já morreu, né? Já morreu. Adriano Chafik foi preso, libertado, mas os jagunços estão todos soltos, né? Estão todos soltos, inclusive foragidos, a maioria. Ok. Jorge Rodrigues Pereira, obrigadão de coração por a participação nesse programa. Maíra, eu que agradeço. Obrigadão, tá? E que a luz divina continue nos conduzindo na luta por justiça e pela reforma agrária. Nós entrevistamos hoje aqui no Palavra Ética Jorge Rodrigues Pereira, que é da Coordenação Regional do MST de Minas Gerais, presidente da Caritas Diocesana da Diocese de Almenara, sobrevivente do massacre de Felisburgo, e entrevistamos também a Maíra Gomes Soares, que é integrante do Comitê Justiça para Felisburgo, também sobrevivente do massacre. Na época, a Maíra tinha 12 anos. Quem quiser mais informações, pode ir na página www.mst.org.br mst.org.br. Um abraço a todos que nos honraram com a sua atenção. Até o próximo programa.